implacável, leal e filho do leão mais feroz que a África já presenciou. Em suas veias corre o verdadeiro sangue azul, pois Pakara é descendente direto de uma realeza colossal. Esquecido nas ilhas da história por muitos anos, mas redescoberto graças ao seu modo forte de desfrutar do maior presente que podemos receber, a vida. Foi assim que esse leão chamou a atenção de guias locais que decidiram registrar seus feitos, e quando foram rastrear sua origem, eles perceberam que Pakara tinha uma genética incrível, herdada dos seus antepassados, e talvez fosse por isso que esse felino fosse diferenciado dos demais. Hoje no Ordinário Selvagem, você vai conhecer a história de Pakara, o filho esquecido de Sekekama, mas que como pai se sobressaiu em força, habilidade de luta e resistência. Então, clica logo no like e se inscreva nesse canal, é totalmente de graça e ajuda muito o meu trabalho por aqui. Clique no like e vamos nessa. Em 2014, na região selvagem de Savut Marsh, Botsuana, um leão chamado de Colossal foi descoberto. Seu nome era Sekekama. Ele e seu irmão marcaram aquelas terras com uma história digna de reis. Quando terminar esse vídeo, veja esse que está em sua tela para saber mais sobre ele. O que está documentado da vida de Sekekama é de 2014 para frente, que foi quando os olhos da mídia chegaram ao local. Mas antes disso, ele teve muitos outros filhotes que eram monitorados pelos guias de safari, conforme toda a vida selvagem do lugar também era observada. Em 2011, nasceu uma quantidade significativa de leões machos, e esse foi o ano que Pakara teria nascido. Naturalmente, a maioria desses leões machos saíram do seu bando para formar sua própria família. A região que Sekekama vivia era limitada em recursos naturais, pois sofria com tempos de seca. Por isso, seus filhos machos, quando chegavam à puberdade, caminhavam até as áreas ao redor, buscando um melhor território para se estabelecer. Até porque eles sabiam que dificilmente venceriam em uma luta contra o Sekekama para tentar destroná-lo. Afinal, os filhos que ficaram no bando sofreram as consequências. Então Pakara teria nascido em 2011 e saído do seu bando por volta de 2014, que foi a mesma época que Sekekama teve seu auge. Nesse tempo, Pakara formou a sua coalizão e se tornou um poderoso líder. Pakara teve parte dos seus dias descrito no blog Natural Selection pelo guia local Sable Alley e por seus colegas de trabalho Mario, Tony e Sinak, que fizeram registros fotográficos. Mas suas maiores aventuras começam anos depois, somente em 2018. 2018, reserva privada de Kwai, região de Delta de Okavango, Botsuana, África. A reserva de Kwai não é uma das maiores reservas de Botsuana, porém conta com uma boa infraestrutura para os seus hóspedes. Com uma singular área selvagem, os trabalhadores do local são observadores atentos do desenrolar da natureza, e foi assim que eles conseguiram identificar a trajetória de 4 leões que tinham acabado de chegar no local. A fama de um poderoso leão chamado Sekekama inundava todas as reservas e parques entre os guias locais, e quando os filhos de Sekekama saíam em busca de construir seu reinado, eles eram monitorados imediatamente, pois havia muita expectativa de qual deles seria tão forte quanto o pai. Em 2018, 4 leões adultos adentraram nas terras da reserva, e essa coalizão era liderada por um leão que tinha uma pequena cicatriz em seu olho direito, a qual ele ganhou de um coice de zebra, quando ainda estava aprendendo a caçar. Por isso, ele foi batizado de Pakara, que significa exatamente isso, olho direito. Essa coalizão já estava junta há alguns anos, pois Pakara estava sendo monitorado desde que saiu de seu bando, e no caminho ele se aliou aos demais leões de idade próxima, porém diferente da dele. Na verdade, Pakara era o mais novo entre eles, mas com um espírito de liderança muito à frente dos demais. Existe uma teoria que os outros companheiros de coalizão de Pakara eram filhos de Sekekama ou de Tornose, irmão de Sekekama, devido ao local que eles se encontraram, mas não há comprovações dessa teoria. Pakara chamou a atenção, pois
Ele era visivelmente mais novo que seus irmãos de coalizão, porém subjugava cada um deles. Era nítida a liderança dele sobre os demais, mas quando eles chegaram na reserva de Quai, outros 3 machos dominavam aquelas áreas e 2 orgulhos que eles tinham tomado para si, totalizando 8 leoas. Não houve estratégia ou plano de luta, apenas guerra. Pakara foi à frente e iniciou o ataque diretamente com o líder do local, enquanto seus irmãos cuidavam dos outros 2. Pakara derrotou sozinho o líder daquele bando e seus outros 3 irmãos destronaram os outros 2 leões. Mas o desafio para Pakara estava longe de acabar ali. Os leões que foram destronados eram reis daquelas leoas há pelo menos 4 anos ou mais, e as leoas eram submissas a eles. Porém, nos últimos meses, aquele local da reserva estava sendo o caminho de muitos leões nômades que os antigos reis colocavam para correr. Como Pakara e seus irmãos tinham abatido aqueles leões e a movimentação de leões nômades no local continuava grande, as leoas não entravam no cio. Por que isso? Porque as lutas entre a coalizão de Pakara contra outros leões nômades eram frequentes e como a coroa estava sempre sendo disputada, as leoas não conseguiam tempo suficiente entre uma luta ou outra para ficarem férteis, mesmo que os ganhadores dessas batalhas sempre fossem os mesmos, Pakara e seus irmãos. Pakara sabia que, para conseguir gerar descendentes, eles precisariam sair dali, e foi isso que ele fez. O rei reuniu seus súditos e se mudaram um pouco mais para o norte da reserva. Em pouco tempo as leoas aceitaram o acasalamento e filhotes nasceram. Pakara sabia que tinha tomado a melhor decisão para o seu bando. Só que os desafios da selva africana não são apenas outros leões, mas a própria natureza do lugar. Esse novo terreno tinha um pequeno rio que estava quase seco. Mais cedo ou mais tarde eles teriam que se mudar novamente. Em maio de 2022, Pakara enviou seus irmãos ainda mais ao norte da reserva para explorar o local. A intenção era migrar com todo o bando para lá. Nesse tempo que o rei ficou sozinho com um bando, um invasor quase colocou tudo a perder. Um leão nômade com o dobro do tamanho de Pakara o desafiou para um duelo. E claro que o valente leão não recuou. Apesar de menor, o sangue que corria pelas veias de Pakara era da mais nobre realeza, de um colosso. E a luta foi bem equilibrada, fazendo os 2 leões se ausentarem para curar suas feridas. Mas ao invés de se recuperar, Pakara foi atrás dos seus irmãos a fim de avisá-los que tinha um intruso em seu território que almejava a coroa. Eles retornaram juntos e finalizaram aquilo que Pakara já tinha começado, abatendo o leão nômade. Pakara mostrou que ele era sábio ao chamar seus irmãos para ajudar a finalizar o inimigo. Assim, seu trono e bando foram preservados. Seus irmãos tiveram inúmeras chances de trair Pakara, mas a fidelidade entre eles era realmente forte. Todas as vezes que um dos irmãos se desentendia com Pakara, o rei dava a ele as oportunidades de se alimentar primeiro e os concedia as melhores fêmeas do bando. Era como se ele dissesse: cara, não fica com raiva, você é importante para mim. Assim, um forte vínculo foi construído entre os irmãos de coalizão, uma aliança inquebrável. Eles se mudaram de região com o bando e ficaram em paz por um curto período de tempo. No final de 2022, 5 machos entraram no território de Pakara. A briga foi longa e feia, e Pakara e seus irmãos lutaram bravamente. O rei ganhou uma nova cicatriz acima do nariz, também em seu lado direito, mas os 5 invasores foram encontrados gravemente feridos, esperando por seu fim, que chegou algumas horas depois da luta. Pakara e seus 3 fiéis escudeiros continuam vivos até o fechamento desse roteiro, lutando e protegendo seu bando e território dia após dia. Sekekama teve muitos filhos, mas talvez Pakara seja o mais poderoso entre todos eles. Me conta a sua opinião nos comentários e não se esqueça de assistir o nosso vídeo sobre o Sekekama, cara. É incrível mesmo. Mas antes, deixe seu like nesse vídeo e se ainda não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever e maratonar todo o nosso conteúdo. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro dos bastidores dos nossos canais aqui no YouTube. Obrigado por assistir. Fui!